Se a gente falar agora do Vila Nova, e aí, meninos, não que a gente esteja aqui fazendo temas, né, o vale a pena ver de novo, não, mas a gente está no momento de reflexão sobre o Vila. Eu repito o que eu falei aqui ontem, que eu acho que a temporada do Vila Nova é uma temporada super, hiper, mega aceitável. De novo, o Vila fez muito com pouco. Só que eu pedi à nossa produção que fizesse o levantamento das contratações do Vila Nova. O que acontece? Há pouco eu citei aqui três jogadores, né? Que o Adson Batista trouxe nessa reta final, né? E que tem feito aí com que o atleta melhore muito o seu rendimento na competição. Vai dar acesso? Acho difícil. Mas o Atlético ele volta a sonhar com algo que parecia impossível, por conta das contratações na reta final do campeonato. E o Vila Nova? Quem que o Vila contratou nessa temporada 2025? De novo, foi um ano com muitas contratações. Põe na tela do YouTube aí. Olha a quantidade gigantesca de contratações. O Vila contratou o Kozlinski e o Vitor Hugo, 2 goleiros. Os laterais Thales, que está no elenco, Lucas Sena saiu. Igor Inocêncio, 3 laterais, também já foi embora. Pedro Romano, zagueiro, Thiago Panhussá, o Alisson Maia, o Everton e o Bernardo Chapo, que saiu. Formiga, Natan Melo, João Vieira, Mitkov, Dodô, Enzo Bisotto, Jamota, Diego Torres, que já saiu, Paulinho, que já saiu, André Luiz, Parede, Vinícius Paiva, Bruno Mendes, Juan Ribeiro, Bruno Xavier, Poveda, Labandeira, que já saiu, e o Gabriel Silva, que também já saiu. Ou seja, me ajuda aí, Tim, quantos jogadores? Muita gente, né, bicho? É muito jogador. 26? 26 jogadores, né? 26 jogadores. O Matheus Carvalho, até que ponto as contratações do Vila Nova, principalmente para a Série B e principalmente nessa janela final, foram decisivas para que o time não estivesse melhor colocado e com mais possibilidades de acesso para a Série A do Campeonato Brasileiro? Essas contratações foram decisivas para o Vila estar mais perto do G4, Matheus Carvalho? Cara, eu vejo que o número de contratações é dentro de um razoável, né? O Vila teve alguns jogadores que lesionaram, né? Praticamente um ano fora, que é o caso do Urso, entre outros atletas que não conseguiram render. O fator, cara, é o financeiro. E aí, quando você não tem um financeiro que você possa apostar em algo de maior valor, algo mais assertivo, você tem que fazer apostas que são apostas, né? Algum jogador que fez uma temporada boa em algum determinado período, e aí você procura recuperar esse atleta. Outros que estão sem clube, e aí vem com valor mais baixo. Então eu vejo com a naturalidade esse tipo de contratação. Só que, na minha avaliação, a gente analisando temporada, para mim, o que o Vila Nova peca não são na quantidade e nem quais são esses jogadores, e sim no fator treinador. A partir do momento que o Vila Nova não dá conta de contratar um treinador com um histórico interessante de acesso, vai dificultar, né? O Vila começou com um treinador novo, que foi o caso do Lacerda, tinha trabalhado pouquíssimas vezes na Série B, não tinha feito grandes resultados também, não deu certo na Série B pelo Vila, fez um excelente campeonato goiano, mas na Série B não deu certo, e aí começou a situação de troca. Aí veio o Luizinho Lopes, que foi um grande fracasso, o maior fracasso, e agora, por fim, o Paulo Turco, que também é um treinador que não tem um histórico na Série B. Então, quando você mexe demais no fator treinador, é difícil o jogador adaptar a filosofia de trabalho dele, é difícil o jogador evoluir. Então, eu coloco que se o Vila Nova tivesse contratado o Paulo Turra no lugar do Luizinho Lopes, a história do Vila Nova seria diferente. Eu acho que o Vila Nova estaria brigando muito mais pelo acesso do que agora. Olha a quantidade de pontos que o Luizinho perdeu com o Vila, né? Foram vários e vários pontos. Então, nessa situação, o Vila peca. Treinador. 12h47, debate das feras, oferecimento Pizza Z. Há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Nisa Seminovos, acesse e conheça nisaseminovos.com.br. Toledo Esportes, eleve o seu jogo. GP Car Centro Automotivo, troca de pneus é lá. Seu AP pelo Minha Casa Minha Vida é na Like Imóveis. E o Intec, seu carro mais bonito, prático, confortável e com acessórios de altíssimo padrão. A sua escolha para lâmpadas de LED, multimídia e Stream Box e muito mais. O Intec, a mais nova marca da Window Blue, exige original, recusa imitações. Gente, faltando 35 likes. 35 likes pra gente bater a meta de 300. 35 likes. Deixa o seu agora, vai. Like pra Like Imóveis, a principal imobiliária de loteamentos em Goiás.
Márcio Roberto Figueiredo, é um absurdo tantos jogadores. Como que a gente vai ter conjunto? Está igual o Criciúma, 60 jogadores na temporada. Mas aí entra também a questão da sorte, né? Eu não acredito em sorte na vida nem no futebol. Mas, por exemplo, o Criciúma remontou o seu elenco 3 vezes na temporada e tá na faixa ali de classificação. Pelo menos tá na briga, né? Ele deu sorte. Só que o Criciúma tem mais dinheiro que o Vila Nova. Agora, um fato que eu questiono aqui, Tim, e questiono muito... O próprio Atlético reformulou seu elenco e tá evoluindo. E também tem muito mais dinheiro que o Vila Nova, Contratou muito mais. Contratou muito mais, só que o Atlético tem uma condição financeira muito melhor que a do Vila. Só que o que eu questiono aqui é a quantidade de jogadores, principalmente para a parte ofensiva. Coloca de novo aí na tela, Eduarda. Foram muitos jogadores. E jogadores assim que se você colocar dentro de um liquidificador, bate, não dá um. Labandeira, Gabriel Silva, Poveda, esse Poveda é bom, eu gosto do Poveda. Bruno Xavier, Juan Ribeiro, Bruno Mendes, Vinícius Paiva, Guilherme Parede, André Luiz. Quantos atacantes, Tim? Você contou aí? 9, né? 9. Salvam 3 pra mim. De 9 contratações, você salva 3. Bruno Mendes, horroroso. Juan Ribeiro, não ajudou em nada. Esse Bruno Xavier também, até agora, nada. Labandeira, fraco. Gabriel Silva, fraco. Então, assim, cara, 9 contratações ofensivas, 9 atacantes. Pra salvar 3. É um nível de aproveitamento muito baixo, Tim, não é? Na parte ofensiva? É um nível de aproveitamento baixo. Essa questão de muitas contratações também depende de como que vira o ano, né? Como vira a temporada, quando você consegue manter uma base. Aí você vai contratar um pouco menos, né? É assim que eu vejo. E eu vejo que o Vila perdeu muito a base do ano passado, não conseguiu manter jogadores aí para a temporada, saíram muitos, então teve que fazer um número de contratação alto. Mas nessa parte ofensiva, entra muito nessa questão, né? Muita quantidade, né? E faltou um pouco mais de qualidade. Em termos de você investir, em vez de investir em 3, talvez 3 apostas aí, 3 jogadores com salário um pouco mais baixo, você tentar arriscar numa qualidade melhor. E eu vejo que isso que pesou pro Vila Nova nessa parte ofensiva principalmente. Tanto que agora a gente tá falando aqui do Vila, nesse último jogo fez um grande jogo, ele diminuiu a quantidade de atacante no jogo. Ele faz um esquema diferente, o técnico Paulo Turra, e deixa só 2, né? Deixa Parede e Poveda. Por mais que o Elias, na visão dele, jogou de atacante, o Elias não é um atacante, é um ala. Então mostra pra mim que realmente essa questão da parte ofensiva deixou a desejar. O Vila contratou muitos jogadores, mas em termos de qualidade ficou devendo esse elenco. 2,51 agora. A Center Pisos tem mais de 800 modelos em pisos e porcelanatos. E no clima do aniversário da Center Pisos, dia 27, tem sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, 3588-4554. Center Pisos são 22 anos do mercado. O Bagor Shopping de piso, porcelanato, acabamento e revestimento em Goiás. Vidacil tem mangueiras de qualidade. Vidacil de Goiás para todo o Brasil. Seu distribuidor Gates. E é claro, né? Globo Soluções de Impressão. Compre cartuchos, toners e muito mais. Globo Soluções de Impressão, campeonismo em suprimentos de informática para o teu escritório. 3261-1177. 3261-1177. Ismael Lima. Thiago, faltou o André Luiz nessa lista. Não, Ismael, não faltou não, ele tá na lista também. É porque a gente colocou aqui o André Luiz como meio atacante e não como atacante, entendeu? E eu acho o André Luiz uma boa contratação. É um jogador que tem contrato já para 2026. O Marco Antônio Nunes também tá ligado. Um abraço aqui pro nosso Paulo Peixoto, mais uma mensagem que ele manda. O Raimundo Alves, nenhum goiano vai subir. E o Igor Vieira. Thiago, o Atlético tem mais chances que o Vila Nova? Igor, pra mim tem. E aí, o Danilo Dias entra justamente na questão que eu te falei aqui, da assertividade das contratações. Só que aí eu também meio que tiro a culpa da diretoria do Vila Nova. Porque o Vila ele vai pro mercado com a faca, ele vai com canivete. O Atlético foi com a 38, o Goiás foi com uma bazuca, o Atlético Paranaense ele foi com o exército americano. Foi mesmo. E o Vila com canivete. É difícil, cara, não é fácil. Mas, por exemplo, volta a lista aí, Eduarda, pra mim, por gentileza, essa lista tão bem elaborada que você preparou pra gente. São 9 atacantes, velho. E o Vila queria mais um nessa última janela. Não deu conta. O Vila tentou um atacante lá que 3 equipes da Série B tentaram também. O Vila fez a pior proposta, porque não tem dinheiro. E foi pra uma outra equipe, né? Inclusive aqui da capital. Essa que é a grande realidade. Então, Quem assim, que é o jogador, Thiago? É um jogador aí. Tá rotulando, tá com medo? É um jogador Você aí. já contou quase tudo. É um jogador aí. Mas enfim, volta a lista aí pra gente, por gentileza, na tela do canal do YouTube. Se eu colocar aqui o André Luiz, são 10 atacantes. Pô, se você pega ali, por exemplo, o Labandeira, pega o Gabriel Silva, pega o Bruno Xavier também, que eu não gostei, pega o Juan Ribeiro e pega o Bruno Mendes, não dá o salário do Lelê? Não daria o salário do Lelê, Danilo Dias?
Pode ser que O sim. Lelê faz gol, esses outros caras aí não fazem. Então, assim, tem a questão financeira? Tem. Mas também não faltou um pouquinho mais de ousadia pro Vila Nova ter jogadores um pouco mais decisivos? Cara, e pra mim a temporada foi massa demais. O trabalho do Vila de novo é muito bom. Mas aí você tá equivocado, Thiago. Aí, Relação a quê? Ué, mas aí a gente tem que analisar a construção de um elenco. Você vai trazer um jogador no lugar de 4 jogadores. E se esse um jogador machucar? Aí você constrói. E quando você contratou esses outros jogadores, o Lelê estava disponível para contratar? Ou o Lelê só estava disponível na abertura de janela? Aí você constrói um bom elenco com o Labandeira, com o Bruno Mendes. É uma tentativa dentro de uma construção. É igual o Urso. O Urso ele também chegou em baixa, né? Tudo bem, mas... Hoje ele jogaria no nível que ele estava jogando bem, ele jogaria em qualquer um da capital. Mas assim, você concorda comigo que o Vila Nova precisa de uma mudança de patamar? Precisa ou não precisa? A mudança de patamar, Thiago, ela acontece dentro de uma filosofia lógica de futebol. E qual que é a filosofia lógica? Você tem que ter um elenco com 4 a 5 atacantes. Você não pode abrir mão de vários atacantes para ter um bom atacante. Pois é. O Goiás tem quantos atacantes? Não, o Goiás tem vários. Só que o Goiás tem Futebol o Anselmo coletivo, Ramon, né? Não é só um que resolve, né? Não, tudo bem, mas assim, O o Vila Vila não poderia ter ousado um pouco mais, principalmente nessa reta final da Série B? Thiago, eu penso que é mais da competência e também é difícil. Ó, o Atlético Paranaense, ele foi buscar um cara de 27 milhões e meio de reais. É a maior contratação da história. Quem é que vai competir trazendo um jogador daquele quilate? Por isso que tá entregando. E o Vila dá tanta sorte que o cara não vai jogar. O Viveiros não joga contra o Vila no próximo domingo, ainda bem, né? Porque que isso, aquele cara tá arrastando tudo, meu Deus, muito bom. Então eu penso que o Vila, Thiago, ele competir com outros tubarões é complicado. Então ele busca as alternativas e você não pode também, é muito relativo. Trazer um, fala, não, vou juntar aqui o salário de 3 pra trazer um, e se o cara não resolve? Futebol tem que ter coletivo. O Vila tem dificuldade de encontrar um camisa 9, de fato. Em 2023 faltou, em 2024 também. Esse ano está faltando, aquele cheira gol, né? É difícil encontrar no mercado, é fato também, mas precisa, né? Você vê em Rodrigo Rodrigues, você vê Gustavo Coutinho, você vê você vê o Nicolas no Criciúma, o Anselmo Ramon no Goiás, você vê um Viveiros no Atlético. O Renato Tavares jogaria no Pedro Vila Nova Rocha. hoje? Quem? O Renato Tavares? Ronaldo Tavares? Jogaria, cuidado. Por que o Atlético conseguiu o Ronaldo Tavares e o Vila Nova não? Porque o treinador é português, o Rui Duarte, conhece o Ronaldo, deve ter ido buscar ele lá, onde ele tava. Então, assim... Mas faz sentido a pergunta? Faz sentido. O Vila hoje tem 9 atacantes à disposição, né? Se eu não tiver 10, esquecido... né? Coloca o André Luiz, ficam 10. Não, eu tô pondo o André Luiz. Vê se eu esqueci alguém. Parede, Poveda, André Luiz, Todinho, Bruno Mendes, Bruno Xavier, Vinícius Paiva, Juan Ribeiro e o garoto Gustavo Pajé. Claro, mas não é assim, Thiago. É a mesma coisa que quando o Vila Nova estava bem e o Atlético estava mal, você questionar por que o Vila Nova conseguiu trazer um Jean e o Atlético não conseguiu, sendo que o Atlético tinha mais dinheiro. Então, assim, é muito relativo, cara. Não é uma ciência exata. Se fosse uma ciência exata, ia ser fácil, cara. E o Atlético Paranaense já estava lá, o Atlético Goianiense também já estava lá, entre outros. O América está com dificuldade financeira, mas pelo peso da equipe, um elenco interessante, o América tem o William Bigode. Quem não quer um William Bigode? Eu queria o Bigode de 2 anos atrás. Desse ano você também ia querer, cara. E o Vila buscou, aposentado. Matheus. O Poveda foi artilheiro da Série B, com o Sampaio. O Vila tentou buscar ele, né? Buscar um número 9 de fato.